Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato. Obrigada pela sua audiência, o canal tem crescido cada vez mais, estamos bastante contentes com o resultado, porque o nosso objetivo é esse, né? Aproximar pessoas que têm histórias inspiradoras, grandes lições para ensinar, né? Conhecimento técnico para vocês e também levar a voz do produtor rural para os centros urbanos, né? Estamos tão distantes, então a gente quer contar todas essas histórias. Por favor, inscrevam-se aí no canal, a gente precisa do apoio de vocês para continuar. Temos recebido muitas inscrições, precisamos sempre de mais e ativem as notificações para receber os episódios que são gravados e disponibilizados para vocês toda quarta-feira, semanalmente, tá bom? Hoje estou com um cara aqui muito especial, eu converso com ele faz muito, muito tempo, mas a gente nunca se vê, porque ele é um cara que viaja muito. E não é dentro do Brasil, não, nem encontro ele nos eventos, é para fora. Estou aqui com o Rodrigo Untura, que é médico veterinário, especializado em reprodução bovina, então um colega. E eu tô para falar que ele tá para entrar no Guinness Book, porque eu vou sugerir lá uma nova categoria, que é o recorde de produções de embrião no mundo. Então, cara, que feito, né? Parabéns, seja bem-vinda. Lígia, bom dia, obrigado por estar aqui. Uma honra poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito aí no mundo inteiro. E principalmente estar perto de você, que a gente nunca consegue se encontrar, a gente só troca informações via internet, né? A gente troca bastante ideia. Então, obrigado pelo convite. Ah, imagina, uma honra, uma alegria ter você aqui. Eu admiro muito você. Falo, cara, esse cara é o cidadão global, né? Tá cada dia fazendo embrião num lugar. Eu vejo fotos suas na China, na Rússia, no Vietnã. E eu falo, cara, que tem gente fazendo embrião no Vietnã, que coisa doida. Então eu admiro muito essa sua movimentação. Acho ela uma coisa surpreendente. E imagino a bagagem de experiência que você acumulou nessa coisa tão específica, nesse campo de conhecimento tão específico, que é a reprodução, muito focada aí na questão dos embriões, mas que tem todo o universo em volta, né? E, assim, como que você caiu nisso, Rodrigo? Eu sei que você vem de família de... Você vinha do agro, né? Você escolheu veterinária por ter afinidade com essa área. Lígia, eu vou aproveitar o podcast e fazer até uma retificação aqui, porque esses dias eu fiz um outro podcast e a minha mãe, na hora que eu cheguei em casa, ela ficou brava comigo, porque eu falei pra ela que eu não tinha raízes do agro, né? Ah, é? E ela falou, como assim? A sua avó morou na fazenda até os 38 anos, né? Então, eu tenho uma raiz aí dos meus avós, né? Que sim, minha mãe contou história direito. Então, vem daí. Mas o meu pai é médico, o meu avô era dentista. Então, assim, diretamente, a gente nunca teve fazenda, nunca teve, assim, na minha infância. Depois nós tivemos fazenda. Mas o meu contato principal foi com cavalo primeiro, Isso. no primeiro momento. Você fazia né? bulldog, né? Fazia bulldog. Comecei a fazer hipismo, equitação. Depois a gente vai evoluindo um pouquinho, né? E depois eu cheguei no bulldog. Então as minhas raízes sempre foram com cavalo e eu sempre quis trabalhar com cavalo, né? E aí puxando um pouco a história, eu entrei na veterinária, né? Meu pai queria que eu fizesse medicina, mas aí eu dei uma enrolada lá e eu consegui entrar na veterinária em São João da Boa Vista. E aí, durante a faculdade, eu conheci, já o conhecia, mas na faculdade fiquei mais próximo, que era o finado João Fleury, que é lá do JO, e o João me convidou para fazer um estágio com ele, e eu me apaixonei por trabalhar com embriões. O João trabalhava com embriões, né, de equinos, e tomei a decisão que eu ia trabalhar com equinos, embriões de equinos, em teoria, para o resto da minha vida. Né? Até o dia que eu descobri que a estação de monta de equinos só dura no verão. E aí eu me formei trabalhando para o João, e o João chegou em abril, ele falou, Rodrigo, então a gente vem em setembro de novo. E aí eu arrumei um trabalho lá no VPJ, né, com lá bovino. Com o Valdomiro. E por sinal, nós falamos dele ontem. Nossa, eu preciso trazer ele para cá. Foi lá em Mococa. E aí o Valdomiro estava com uma importação de gado Angus do Canadá na época. Isso foi ano 2000. E aí eu entrei para fazer a pré-imunização do gado, que é pré-munição, né? Entrei lá e aí entrei nos bovinos. Nunca tinha palpado uma vaca quando eu entrei no Valdomiro. Nem na faculdade? Nem na faculdade. Meu foco era só equino. Nossa. Você é um cara focado, assim, você tem essa característica? Tenho essa característica. E aí, puxando um pouco a história ainda, trabalhava no projeto do Valdomiro o Carlos da Gertec, né? E aí o Carlos entendeu que eu tinha uma facilidade ali para trabalhar com ultrassonografia, tinha o olho já treinado. E aí
esse é um divisor de águas para mim, né? Eu diria, mais um, né? Ele pediu para eu sincronizar um grupo de animais, um prostaglandina, né? Bem simples. E a primeira vaca que eu pus a mão, eu já peguei o ovário e corpo lúteo. Eu falei, rapaz... As estruturas mais afinadas ali. Aí eu falei, isso aqui é fácil demais, porque égua eu apanhei demais. Eu sempre achei égua mais difícil, mas eu Então. sempre fui do bovina. Eu ia palpar égua e falava, cara... Muito difícil, né? Difícil isso aqui. Então, eu demorei pra palpar a égua. O João dava risada ali, né? E de repente, na primeira vaca que eu pego, eu falei, ou tem facilidade, ou isso aqui é muito fácil, né? Não, acho que talvez as duas coisas combinadas. Então, e aí eu falei, bom, vou ficar no bovino. Aí acabei saindo depois do Valdomiro, fui trabalhar com o Carlos um tempo. E aí depois não deu certo e fui pro Tocantins depois. E aí? Foi fazer o que no Tocantins? Lígia, isso aí nós estamos falando do ano 2000, 2001, né? Então, 24 anos atrás, mais ou menos. Meu pai, nós resolvemos comprar uma fazenda no Tocantins, há 24 anos atrás. Porque eu tinha desistido de mexer com embriões. Falei, o equino não vai dar, porque o João já tinha arrumado outro veterinário. Tinha tentado trabalhar com o Carlos ali nos embriões, não deu certo. Falei, vou pro Tocantins, tocar a fazenda. Aí eu descobri que a fazenda não dá um dinheiro mensal, né, pra você se manter. E aí eu montei conta tem todo mês, mas conta, entrada... Exato, entrada é difícil. Então eu entendi Duas, 3 vezes por ano. eu entendi muito rápido que ele era o meu investimento. Só que eu tinha que ganhar o dinheiro para poder investir, né? Tá. E aí eu montei uma empresa de consultoria e comecei a fazer... Até giro ali. IATF, brucelose. Aí peguei, por coincidência, a representação da ABS, né? E Backhouse, assim foi. E aí, em algum momento, eu decidi que eu deveria voltar para os embriões, que tinha um cliente, um vizinho de fazenda, querendo fazer coleta convencional, não tinha FIV ainda, né? E ele pediu que eu fizesse, e aí eu falei, só que eu não tenho dinheiro para comprar os equipamentos, né? Ele falou, não, eu compro tudo, você me paga o serviço. Foi como um padrinho, né? E aí ele me liberou a fazenda e tal, e aí eu meio que aprendi ali na marra, as custas desse meu vizinho, e aí aprendi a fazer a coleta convencional, transferir embrião. Eu até tenho a gente não tem professores, né? Há 24 anos não tinha quem nos ensinasse 100%, porque a técnica ainda, além de estar começando, tinha aquele ciúme de você passar o conhecimento. Passar conhecimento. Até hoje tem, né? Eu transferi os 500 embriões primeiros que eu transferi, empreendei zero. Sério? Zero. Tanto que eu chamei esse cliente e falei, eu vou desistir. Porque eu estou te dando prejuízo, eu estou incomodado com isso, eu não sei o que eu estou fazendo. Ele falou, Rodrigo, vamos fazer mais 2 rodadas. Se não der, a gente larga a mão. Vamos fazer churrasco. E aí eu liguei pro cara da Gertec, relembrei até essa história com ele esses dias num congresso. E ele falou, é a sua TE, é a sua transferência de embrião, faça isso. Tá bom. Fui lá, fiz o que ele tinha pedido, que era um jeitinho de transferir diferente, ali um pouquinho mais de calma, talvez. E aí empreendei meu primeiro lote com 42, aí nunca mais eu parei de empreender. Aí você ficou feliz, cara. E assim foi. Aí depois, em determinado momento, eu decidi que o Tocantins não dava mais pra mim, e eu fui pra Goiânia. Tá. Aí Goiânia, eu arrumei um emprego numa empresa pequena de embriões, começando a FIV lá. E aí eu conheci a Cissa. Você lembra da Cissa? A Cissa era da Vitrogen, e ela estava saindo da Vitrogen e montando a Cissa Gen. E a gente esbarrou num café. Ela falou, tô montando a Cissa Gen, você não quer vir transferir embrião pra mim? E a gente fica meio parceiro, meio sócio. Foi na hora, né? Na hora eu peguei, porque a Cissa era uma referência. Aprendizado. De aprendizado e tudo. Ela tinha um mercado ali de Goiânia fantástico com ela. E ali, assim foi. Depois a Cissa ficou sócia da Márcia, da Top Gen. E a Márcia, a Lúcia e a Cissa pegaram a Invitro Brasil como franquia. Um laboratório, não existia franquia na época, mas era um laboratório satélite, assim, que foi fundado em Mogi Mirim e depois foi para Goiânia. O primeiro laboratório fora de Mogi foi Goiânia. E aí eu me aproximei muito da Invitro, que eu tinha alguma sinergia, porque nesse primeiro momento esse laboratório era do Cadão, do Carlos Viacava, do Cadão, do Júnior Porto, do Totó Porto, né?
E eu já tinha amizade com o Cadão de antes, né? Lá na época do Bulldog. Então ficou fácil. Eu me aproximei muito da In Vitro ali. E aí, seguindo a história, acabei prestando serviço como PJ ali para a Márcia e para a In Vitro. Aí, em 2007, a Parmalat comprou a empresa. Nossa, eles tinham um projeto enorme. Exato, 2007. 2006, na verdade, Lígia, aí começou o projeto 2007, né? O projeto era um negócio incrível de fazer 100 mil embriões em 5 anos. A gente nunca tinha ouvido falar de nada parecido. Nada parecido. Quem fazia... Os meus primeiros embriões que eu transferi de FIV foram 15 embriões para Cissa. 100 mil embriões em quanto tempo? Em 5 anos. Nossa. Em 5 anos. Naquela época, nós estamos no ano 2007, 2006. 20 mil embriões por ano. Era muita coisa. Não tinha larga escala. E tinha vários desafios, né? Então, começam os primeiros desafios assim. As doadoras estavam no sul do Brasil. Receptora no norte. Como levar embrião do sul para o norte. Como congelar os embriões, porque precisava congelar para fazer um banco de congelado como uma segurança. Se acontece alguma coisa, a gente está ali preparado. Tem um backup ali. Exato. O semi-sexado, projeto de leite, como é que nós vamos utilizar o semi-convencional? Tem que usar o sexado. E o principal, que é o que caiu no meu colo, utilizar vacas receptoras lá no norte do Brasil, Nelore, para parir um bezerro girolando, desmamar esse bezerro girolando lá no nortão e descer para o sul, que era o projeto da Parmalat. Então eu encarei ali a vaca Nelore como receptora. Então eram esses 4 os desafios que a Parmalat, que eles montaram até uma empresa em separado que era a Integralat, né, que era a parte interessada ali, Integralat, que era o projeto de FIV. E isso nos deu todo o know-how que a gente segue até hoje, né? Então nós conseguimos transferir a distância, transportar a distância, conseguimos sexado, conseguimos... O Nelore se provou, né? Hoje estamos cansados de saber, mas se provou que é capaz de desmamar um bezerro girolando no estado do Pará, do Mato Grosso. A rusticidade. A rusticidade. Acaba fazendo ele conseguir qualquer coisa ali, né? Exatamente. Dá leite para as bezerras, enfim, desmama super bem, né? Então foi, sim, um grande aprendizado. Só que aí depois a Parmalat quebrou e aí o Totó Porto resolveu pegar a empresa de volta e reconstituir. Nessa reconstituição, aí eu entrei de sócio na In Vitro e na nossa estratégia era montar o laboratório em Xinguara. Então eu falei, eu vou para Xinguara. Mas você só gosta de lugar fácil. O que acontece? Eu já tinha entregado na Parmalat, eu entreguei o estado do Goiás, depois eu entreguei o estado do Mato Grosso. O Mato Grosso tinha começado com outro veterinário, depois passou para mim. E o Pará também tinha começado com outro veterinário. E aí eu fui para finalizar nessa parada de Parmalat. Alguns saíram da empresa e tal. Rodrigo, mas tem um contrato para entregar. Então você vai lá para Xinguara. Finaliza. E aí nesse finalizar, eu comecei a conhecer a região. Eu falei, nossa, aqui tem um potencial. Cara, eu adoro gente assim. Não importa o que, eu vou entregar o que eu prometi. Depois eu vou embora. Isso. Depois a gente vê o que acontece, mas eu vou finalizar isso aqui. Eu admiro demais gente assim. Eu tenho um perfil muito, muito arrojado nesse sentido, de eu sou um cara que sei falar não para os projetos, mas se eu pego, eu vou até o final. Vou entregar. Eu vou entregar, né? Então... Isso é uma característica muito positiva, assim, do profissional. De qualquer pessoa na vida, na verdade, né? E aí você foi para Xinguara? Aí eu fui para Xinguara, montamos um laboratório no primeiro momento dentro da fazenda da Cabo Verde, do Maurício Coelho. O que é essa estrutura de laboratório? Para eu o laboratório, uma casa normal, vamos dizer assim, uma coisa bem rústica. Uma casa normal, com pinturas que não pode ter cheiro nem nada. E a gente coloca as incubadoras, né, as incubadoras onde a gente vai cultivar os embriões. Um fluxo laminar, que é um gabinete, que é o ar fica estéreo. E o resto é botijão, material reciclável. Aí vocês montaram lá? Aí montamos lá bem pequeno para atender um projeto do Maurício, que ele pediu, assim, com o nosso know-how, ele chegou e falou, Rodrigo, você consegue fazer 4 mil embriões em 60 dias para mim aqui de gado, tabapuã e gir? Falei, na hora, né? Tava sem emprego, porque a Parmalat tinha parado, eu estava em negociação com a In Vitro para poder comprar. E aí fomos para lá e montei esse laboratório. Quando acabou, durante esses 60 dias, eu comecei a especular. Falei, nossa, Xinguara tem mercado aqui, o tamanho dessas fazendas, nossa, eu quero ficar aqui. E aí eu liguei para o Henrique, que na época era o presidente da empresa, falei, Henrique, vamos tirar o laboratório do Maurício
e vamos para Xinguara, na cidade. Aí o Henrique pegou um avião, foi para lá, demos uma volta e falou, tá aprovado, pode, Nossa, que legal. pode montar. E eu vou fazer uma pergunta paralela agora, a questão de técnica, porque a gente estava falando ontem, o Felipe, né? O Felipe Mazetti, ele esteve aqui, ele estava falando, por exemplo, que ele tinha que andar 30 km por dia, 3 km por hora. Então ele passava 10 horas cavalgando ali. E é a mesma coisa, né? Você tem um projeto, um tempo para entregar esse projeto, você tem que ter uma meta por dia. Cada vez que você aspira uma vaca, quantos que você consegue tirar? Depende da raça. Depende da raça. A raça Nelore, fazendo um parênteses aqui só para entender, o boom da FIV se deu lá em 2003, 2004, 2005, por conta da raça Nelore, que produz muito. Então vamos falar em números. A raça Nelore hoje produz aí uma média de 30 óvulos por aspiração de média. Nossa, é bastante. Tem uma variação de animal para animal, Sim, vamos sim. falar de média, né? 30. Se você pegar a raça holandesa, que é a raça que menos produz, estou falando de 12. Tá. E a hora que você vai ver a conversão de embriões, também a holandesa super baixa e do Nelore é super alta. Você tira o quê de um holandês, em média, uns 30%? A conta rápida, para todo mundo entender, raça holandesa, você produz 1,5 embriões por aspiração, já no final da cadeia, no final do processo. E o Nelore você tira 7, 8, 10, enfim, assim segue. Né? E você consegue aspirar a mesma vaca? Dias, a cada 21 dias. Qualquer raça? Qualquer raça. É. Esse é um tema que... Essa é a regra. Aí se o cliente quer acelerar, eu começo com 15 dias. Se eu vejo que as vacas começam a não responder, aí eu dou um prazo e volta para o 21. Ou seja, você faz um ajuste de sensibilidade por indivíduo ali. Exatamente. Isso é demais. Essa é uma planilha que roda dentro da fazenda. Quando eu vou iniciar o projeto, isso fica claro para o cliente. Vamos aspirar a cada 21 dias ou 15 dias? Como é que você quer acelerar isso? Eu quero aspirar essa vaca até ela morrer. Então vamos aspirar até ela morrer. Não, eu quero preservar, eu quero emprenhar essa vaca. Você pode aspirar a vaca prenha também até 3 meses. Então vamos seguir o ciclo normal. Então 21 e 21 dias. Aí eu já informo o cliente. Mas eu preciso que você me ajude a monitorar como é que está a produção desses animais em termos de qualidade de óssito, em volume de óssito. E aí o cliente já... Ele mesmo, a turma ali do manejo, os gerentes lá da fazenda já vão tirando alguns animais, começam a não produzir. Ou se tem alguma dúvida, me liga e a gente... decide junto. E aí como é que você faz essa aspiração? A aspiração, ela não precisa de hormônio, zero hormônio. Você pode passar a aspirar... eu vou falar aqui, aí daqui a pouco vão te cancelar? Vão me trucar, né? Mas dá para aspirar aí 14 meses, 15 meses. E você vai até uma vaca prenha, ou uma novilha prenha, até 3 meses. Né? Porque depois o bezerro desce? Depois o bezerro desce, não alcança. É mais difícil. Falando do truco, é porque nós já estamos na velocidade genética implementando projetos para aspirar bezerras de 3 a 4 meses por laparoscopia. Você está brincando? Então, assim, eu estou falando que eu começo a aspirar com 14, o Rodrigo está atrasado. Não, calma. Eu vou implantar um projeto, estamos começando agora, por laparoscopia. Porque a velocidade genética... O mercado é soberano, né? Então, o mercado pede, a gente faz, né? Não estou colocando aqui as questões éticas, veterinárias, nada disso. Estou pensando só na velocidade genética e fazendo o que o cliente pede. É muito rápido. Então, eles querem aspirar o mais cedo possível, porque aquela bezerra é melhor que a mãe, que é melhor que a avó, e o melhoramento genético segue. E eles não querem perder tempo. Só um parênteses, assim, para que, sei lá, de repente tem alguém leigo aí no assunto e não tem pergunta burra, né? Então, vamos lá. Normalmente, você tem que esperar a bezerra nascer, ela chegar na sua idade fértil, emprenhar, que seja por inseminação ou que seja por monta natural, que seja. Aí tem que esperar 9 meses, se parir corretamente, aí você vai testar o produto e ver se o produto depois também é eficiente reprodutivamente para o que você precisa. E aí nisso você tem, cara, um tempão aí envolvido, né? Com a produção de embriões, você faz isso questão de... Você vai encurtando aí... Quantas gerações você economiza? Eu ia falar isso agora. Em 2007... uma empresa de Israel, chama Max Milk, fez um projeto de doutorado, e hoje é um slide meio padrão nosso, ela provando que o uso dos embriões, você ganha 5 gerações em uma. Nossa, é muita coisa. Aí depois veio o N projetos, 4, 6. Exponencial. 4, 6, tanto faz, né? Mas a média aí é uns 5.
É engraçado porque você pega assim, se você colocar numa curva gráfica, né? Cara, tem um ganho exponencial nisso, assim. Sim. Ganho genético. E não é à toa que a pecuária, eu te digo, em 10 anos atrás, ela era muito diferente do que ela é hoje. Em termos de tecnologia, produtividade, o que se busca, eficiência. E o Brasil na ponteira agora. Você estava falando para mim antes da gente começar a gravar que hoje o Brasil é referência em reprodução, né? Bovina, melhoramento genético. Sim. E é um país que, sei lá, 10, 15 anos atrás importava, né? A maioria do seu material genético, da sua tecnologia, dos seus profissionais. Sim. Né? E você, desde a gênese desse processo, em que acho que era uma tecnologia, quando você começou a trabalhar com isso, era uma coisa muito incipiente, não era? Muito. A FIV estava começando, né? A FIV estava começando quando a gente... Você vê, o primeiro laboratório montado foi, se eu não estou enganado das datas aqui, 98, 99, em Ribeirão. E aí a Invitro Brasil fundou em 2002. Então, nós estamos falando aí de 20 anos, 22 anos de trabalho, mas quando eu comecei ali não tinha laboratório de FIV ainda, né? As questões de aspirações, por exemplo, vai aspirar uma vaca, né? Naquela época usavam uma agulha para 2, 3, 4 vacas. Aí, o que aconteceu? Começou a causar calcificações em ovário, problemas ali reprodutivos, né? A vaca não emprenhava mais, a agulha ficava rombuda, e aí... Então, hoje a gente usa uma agulha para cada ovário, e a agulha é extremamente fina, que não causa nenhum tipo de lesão no ovário. Só encosta ali, você só encosta. faz a sucção e tal. E outra, você entra com a agulha uma vez só, e aí você gira o ovário ali dentro. Então, assim, aquele pick-up que a gente fala, que é a OPO, né? Ela não acontece igual a gente fala. Pica 1, pica 2, pica 3. Ela vai ali circundando o ovário. Entendi. Tirando ali o que está mais maduro. Não. Quanto mais jovem, melhor. Sim. Quanto mais jovem, melhor. Então você vai ali aspirando mesmo por uma bomba de vácuo, né? Cai no seu tubo, está no seu bolso. Então, assim, a técnica melhorou muito. E você vai com ultrassom do outro lado? Vai com ultrassom. É um ultrassom, uma bomba de vácuo, um sistema que é ligado numa guia, uma guia de silicone. Nessa guia de silicone está o ultrassom e o mandril com a agulha na ponta. O veterinário entra via retal, a probe via vaginal, ele traciona o ovário, olha no ultrassom e vai aspirando. Cara, fantástico. Cara, eu lembro quando não tinha ultrassom para vaca. Exatamente. Assim, não tinha, o equipamento era muito caro, inacessível. E quando eu estava na faculdade, você falava uma coisa dessa, assim, você ia falar, meu, isso não vai pegar, ficção científica, assim. E de repente o negócio, bum, explodiu. Sim, hoje a gente faz lá na fazenda. Então, assim, a gente trabalha com cria. É impossível você pensar em fazer cria hoje de qualidade sem essa tecnologia. É uma coisa que virou, assim, bem padrão. Sim. Né? É uma ferramenta, né? Vamos só reforçar que, assim como a inseminação, a IATF, o projeto de flush, que é a coleta convencional, e vamos para a FIV, são ferramentas de melhoramento, né? Então, a FIV hoje é uma ferramenta, você utiliza ela para o bem ou para o mal, né? Então, é uma ferramenta que precisa ser utilizada em todas as fazendas? Eu acredito que sim, se você puder investir, ela tem ali uma fatia do seu rebanho que merece ser multiplicada e o resto vira receptora, né? Agora vamos lá, como você falou, né? É uma ferramenta, uma parte de um universo ali que você precisa gerir. Então, sem uma boa condução de estação de monta, por exemplo, sem uma boa condição das vacas, isso aí é a cereja do bolo. Não tem colocar a cereja sem ter a massa do bolo feita antes, né? Esse é um bom ponto. É um bom ponto e hoje é muito claro isso para mim e talvez grande parte do sucesso seja por conta desse entendimento. A fazenda ela tem que ter toda a base montada. Tem que ter pasto? Tem que ter pasto. Senão as vacas não vão engordar e não vão emprenhar. Tem que ter divisões de pasto? Sim. Né? Tem que ter água de qualidade? Tem que ter sombra? Tem que ter um ambiente ideal para essa vaca poder emprenhar? Aí nós vamos para touro. Coloca touro, essas vacas estão emprenhando? Sim. Tem estação de monta? Tem descarte de vacas que não emprenha? Vamos para inseminação. Inseminou convencional, está emprenhando? Vai para IATF, está indo bem em IATF? Está tudo redondo? Aí você vai implantar um projeto de embrião. Né? O que acontece hoje? Vira o oba-oba dessa internet doida, que todo mundo posta um monte de coisa, e todo mundo quer fazer. E pula as etapas. Pulou etapa,
você está no escuro. Não adianta você falou isso. Não adianta você querer implantar a tecnologia que está na capa da revista se você não fez o feijãozinho com arroz bem feito antes. Feijão com arroz bem feito, ele vale muito mais do que a última tecnologia, cara. Não tem por onde. Exatamente. Tem que estar com a casa em ordem. Então, assim, o que eu faço para implementar um projeto? Não é segredo para ninguém, porque eu falo isso para todo mundo e eu insisto nisso. Vou iniciar um projeto de FIV em alguma propriedade, em alguma fazenda ou em alguma empresa. Me passa os relatórios. Eu olho os relatórios. Você olha os indicadores técnicos? Lógico, senão não tem condições de seguir, né? Então eu olho ali índice de prenhez, taxa de concepção, morte embrionária, todos os índices que eu preciso ver. Tá tudo redondo, tudo dentro do esperado. Vocês são capazes de implementar um projeto de FIV, porque vocês vão ter sucesso, né? Agora, se tá tudo mal, tá inseminando, não tá emprenhando, né? Você olha ali, a mão de obra ali, você olha, os caras não sabem nem sincronizar. Você vai falar de implante vaginal, os caras não sabem nem o que é. Você tem que botar uma interrogação, se você quer encarar aquilo ou não. Se você encarar, muito provavelmente você vai ter sucesso. Ou seja, às vezes você chega lá, o cara não tem nem o indicador zootécnico pra te dar. Não tem. E aí você fala que não. Aí eu falo que não. E o pior, né? E o pior, Lígia, é quando o cara não quer te passar. Né? Então, não quer mostrar ali. Indo para fora do Brasil, porque no Brasil a gente fala a mesma língua, né? Então você explica. E o Brasil, querendo ou não, né, os nossos técnicos, os fazendeiros, são mais esclarecidos nesse ponto reprodutivo, né? E índices zootécnicos. Mas você sai do Brasil, são desconfiados. Então, na hora que eu peço os relatórios, ele fala, não vou passar. Aí eu falo, não tem problema. Você não vai passar, eu também não vou garantir. Porque eles querem garantia. Claro. Então, eles querem garantia de 40%, às vezes até um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas eles querem garantia. E aí, para a garantia, eu preciso olhar a fazenda na big picture da fazenda, senão não tem condições de seguir, né? Claro. Você quer garantir uma viagem num determinado período sem saber o terreno que você vai percorrer. E é muito assim, eu falo isso pro meu time. Falo, esse cliente não compartilhou com a gente os índices de prenhez, nada, zero. Nós vamos trabalhar no escuro, mas assistam o que vai acontecer. Vai vir um resultado mais baixo, o cliente vai empinar a carroça, e aí eu vou pedir, então como é que está a inseminação? Me passa os relatórios para poder comparar. Isso. Né? E aí começa a vir os relatórios. Então eles começam a entender também devagarzinho que precisam compartilhar comigo. Precisa ter alguma coisa que tem que ser consertada antes da gente continuar por esse caminho. E como é que foi esse negócio de você começar a montar a equipe? Porque eu entendo que mão de obra é sempre um desafio. É uma maravilha, mas também é um grande desafio, né? Equipe, a cada dia é mais difícil, né? A gente montar equipes focadas, né? Pessoas proativas, é super difícil, né? Mas começou lá na Parmalat mesmo. Eu entrei para tocar esses projetos e a Parmalat acabou contratando alguns técnicos agrícolas, alguns veterinários para morar na fazenda, porque eu ia só transferir os embriões, né? Gerenciava tudo, orientava tudo no aprendizado, porque eu não sabia muita coisa assim desse manejão, né? E aí comecei a perceber talvez que eu tivesse um pouco de, não vou dizer feeling, mas comecei a gostar de trabalhar em equipe, de liderar a equipe, de ensinar a turma e saber que os caras estão aprendendo, né? Eu meio que me fascinei com isso. E aí depois, quando eu fui para Xinguara, precisei ter a minha equipe, e aí eu comecei a treinar a equipe para aprender a fazer a larga escala, para poder transferir embrião, até para a gente poder crescer. Se você não monta equipe, você não cresce, né? E assim segue até hoje. Então hoje no time global, eu tenho 10 pessoas no meu time, e é claro que os 10 não dão conta, então eu tenho que terceirizar pessoas, ou eu pego emprestado de outros times, de outros países, né? Estados Unidos, Brasil, pego alguém no México às vezes, peço alguém da Colômbia, eu peço para alguma franquia. Então eu vou montando os times. Isso é uma loucura que esses dias é uma loucura, porque assim, eu tenho que fazer agenda a cada 6 meses. Então agora, semana que vem, eu começo a fazer agenda que ela vai até junho. Então eu tenho já os projetos delineados e eu já começo a avisar quem vai e quem não vai de forma comum. Eu falo, Lígia, tem China de março e abril, você topa? Você tem algum compromisso em março e abril? Eu tenho aniversário dos meus filhos, então a Lígia não serve, vamos para outra aqui. Né? Então eu vou fazendo. Tem algumas janelas, obviamente,
em função de aparecer algum projeto novo, alguma coisa, a gente tem algumas janelas. Então eu faço esse esquema e eu saio contratando as pessoas para completar o meu time. Tá. E como é que foi começar a atender fora? Então, você estava lá em Xinguara, montou lá o laboratório. E aí, como que foi, cara? Porque, assim, teve uma coisa que você me contou que me chamou muito a atenção, que foi a questão da logística. De pegar as doadoras lá do sul, pegar as receptoras no norte, transferir, fazer. Eu falei, cara, esse cara gosta de resolver problema. Ele tem uma visão global, né? O Rodrigo tem uma visão global de todos os problemas envolvidos para eu chegar naquele resultado. Porque não é só lá e transferir, só produzir e transferir. Tem toda uma questão logística, burocrática, né? De meio de cultura para transportar, ou seja, tem N problemas ali. E aí tô pensando desse tipo de visão que você tem e transformar isso, de fato, em grandes projetos, que é onde você chegou aí. A escola da larga escala foi Xinguara, né? Xinguara, no Pará. Que eram aqueles 40 mil. Não, foram 4 mil do Maurício, tinha a Parmalat primeiro, depois veio os 4 mil do Maurício, depois foram vários, teve a Santa Bárbara, que fazia 24 mil por ano, tinha vários, né? Então ali foi a minha escola do manejo. Então, por exemplo, vamos sincronizar 1.000 animais, colocar implante em 1.000 e vamos tirar em dias diferentes. Então já vem questão de protocolo, né? E aí ali foi uma base. Então eu, entre aspas, eu me especializei sem querer na larga escala. Então eu virei referência de larga escala dentro da empresa. Tudo que aparecia de larga escala chamava Rodrigo. Chama Rodrigo. Né? E eu adoro volume, adoro me desafiar, adoro, eu até brinco com a turma, quem faz mais rápido, quem emprenha mais, enfim, a turma adora. Time competitivo. É o time competitivo. Quem não é competitivo, provavelmente não fica comigo muito tempo, né? Que eu vou instigando e a turma também vai botando pilha, né? Mas enfim, e aí nós resolvemos abrir laboratórios internacionais, abrir para a área internacional. E um dos focos era os Estados Unidos. A gente já tinha algumas franquias na Latinoamérica, tinha uma na África, mas a gente queria um laboratório próprio nos Estados Unidos. E aí nós montamos um laboratório em Billings, em Montana, para atender o Angus, né? Tinha um laboratório que chamava Origem, um estúdio bull de Angus. Coincidente também parceria com a ABS, eles são ABS lá. E montamos lá para atender pequenos produtores de Angus nos Estados Unidos. Até então eu ainda residia em Xinguara, cuidava de Xinguara, estava ali em Xinguara. Porém, um dos donos desse laboratório de Montana, ele era sócio de um confinamento do Beef Northwest, no meio oeste, lá no Oregon. E ao lado, vizinho de cerca desse confinamento, que é gigante, né? Tinha uma fazenda de leite muito grande. Muito grande. O que é grande? Grande é assim, hoje a maior fazenda do Brasil de leite, vamos dizer que a Colorado, eu vou chutar alto para não errar, 100 mil litros de leite por dia. Essa fazenda, 1.250.000 por dia. Então, a hora que eu entrei, né? Bom, enfim, aí, só voltando um pouco, aí quando ele teve a intenção de fazer, me ligaram para o Rodrigo, vai ter que ser você, então você vem para cá para dar um suporte pra gente. E aí eu fui lá pro Oregon, nessa fazenda, a hora que eu entrei, eu falei, gente, o que é isso aqui que eu nunca vi na minha vida? Fiquei doido, me arrepiava inteiro. O que te surpreendeu? O tamanho, eu nunca tinha visto, porque assim, eu nunca fui do gado de leite. Eu sempre fui do gado de corte, até porque eu fui pro Mato Grosso, Pará, Goiás, era tudo Nelore, meu gado, né? Embora os embriões fossem de leite, meu manejo era de Nelore, de gado de corte. E aí, de repente, eu olhei aqueles corredores infinitos de 1.400 vacas de cada lado. Para começar, nas vacas eram 12, só desse tipo. 1.400 vacas em cada galpão, tinham 12. Nossa. Aí tinha o setor de novilhas, que era sem cobertura, que também eram quase 1.700 e poucas, depois tinham vários corredores. Era um monstro. Fora bezerro, entendeu? Era aquela loucura, uma indústria... Essa fazenda em específico tem 382 pivôs. Nossa! Aí me levaram um dia na Disneylândia, lá onde controla os pivôs. Eu falei, que é isso aqui, gente? Aí um dia eu fui na mamadeira dos bezerros. Só para os bezerros, nessa fazenda, são 64 mil litros de leite por dia.
32 mil de manhã, 32 mil. Ou seja, vamos lá, 60% do maior produtor de leite aqui do Brasil chutado para cima era só as mamadeiras dos bezerros. E olha que eu tô falando dessa fazenda, e ela é uma fazenda super grande e tal, uma das maiores dos Estados Unidos, mas ela não é uma das maiores do mundo ainda, né? Mas enfim, eu cheguei lá e aí ele queria fazer embriões e aí já havia uma outra empresa fazendo lá, ele falou, eu queria, por conta, como a gente é muito grande, tem que chamar outras empresas para poder comparar resultado. Aí eu me vi desafiado mais uma vez. Nossa. Esse cara não tô entendendo o tanto que eu tô com sangue nos olhos aqui, né? E aí nós fizemos um trabalho em paralelo, né, junto com essa outra empresa, e ganhamos o resultado, e aí fechamos um contrato. Nossa. Primeiro lote foi de 800 embriões, depois foi 3 mil, e hoje a fazenda roda com quase 100 mil embriões por ano. Nossa, cara. E como que foi aplicar isso? Imagina a loucura. Então. Fui trazendo... Tudo para começar a rodar tem um estresse ali, primeiro eu fui entender junto com os mexicanos, né, que como que via cio de vaca fechada que uma não sobe na outra. O mexicano vai, Rodrigo, isso aqui tá no cio. Eu falei, que hora que você viu esse cio, gente? Porque não tem implante, é só prostaglandina. Ou seja, eles era cio natural. Cio natural, com prostaglandina, cio natural. Só que, como as vacas são fechadas no headlock, então elas não sobem, mano. Uma hora que você solta, sobe, mas eles passam com o gado fechado, essa no cio, você não tá no cio, você não tá no cio. O que eles observam? Se tirou um pouco de pelo ali, se ela parou de comer um pouco. Esse olho eu não tenho, tá? Eu não consegui aprender. Eu tentei, eu brigava com eles, para que eles estavam ficando loucos, eles davam uma risada. Mas, era assim, os relatórios de inseminação, tudo top. Falei, não, esses caras sabem ver cio, gente. Funciona. Então, quer saber? Eu vou esquecer essa loucura que eu vou ficar sem dormir, né? Como esses caras estão vendo o cio, que você vai transferir embrião, com medo dos caras errarem o cio, né? Nossa, mas eu fico pensando, onde que compensa você manter tantas pessoas observando o cio e pagar a mão de obra ao invés de sincronizar e fazer? Então, Liz, nós estamos falando de 20, 30 mil vacas em lactação, eram 11 inseminadores só. Então, mas assim, o embrião ele não tem um tempo de vida também? Em que ele precisa ser implantado? Sim. Transferido? Sim. Então, e aí, como que você concilia isso com o cio natural, por exemplo? Então, a gente... É um protocolo, né? É uma receitinha de bolo. Então, vamos supor, se eu aspirar hoje, hoje é terça, a transferência é quarta que vem. E se a aspiração é hoje, eu comecei a sincronizar há 10 dias atrás, se eu estou falando em tempo fixo. Então, eu já tenho uma previsão de quanto que vai ter de cio. Na prostaglandina, se você aplicar em 100 animais, 50 vão dar cio, 85% vão estar aptas para receber. Você está mais ou menos programado. Então, eu consigo levar esses embriões. Claro que a gente tem ali um ou outro embrião, uma outra vaca aqui para a gente poder ajustar. Entendi. Mas, enfim, o projeto foi crescendo aos poucos. Ele começou com 800, depois 3 mil, depois foi 5 mil, e aí hoje chegou em 100 mil. Então, eu fui aprendendo e fui levando gente do Brasil para lá e fui explicando como é que se movimentava. Para ter uma ideia, são 12 galpões, né? Nessa fazenda específica, a gente tem que andar a pé todos os galpões. Vai e volta, vai e volta. Por várias vezes eu marcava no relógio quantos quilômetros a gente andava. Teve dias de 15 quilômetros, 12 quilômetros, 13, 18. Precisa de um baita de um preparo físico para estar ali, né? Aí começou a história do preparo físico. Porque você começava muito cedo, acabava tipo 3 horas da tarde, mas tem vida depois das 3, né? Então, assim, o que nós vamos fazer? Tem que estudar inglês, né? Que ninguém falava inglês, eu também não falava. Tem que ir para academia, tem que falar com a família, tem que lavar roupa, porque a gente estava em hotel. Então, assim, tinha várias coisas que precisavam ser também tratadas fora dentro da fazenda, né? Então, a gente começou a gente se uniu muito, a equipe que eu levei para lá, a gente se uniu muito, a gente se ajudava muito, né? Mas foi bem, tanto que está aí até hoje, o projeto de sucesso, até hoje rodando lá nos Estados Unidos. Nossa, que legal, cara. E aí, como é que foi esse maior projeto que você falou para mim, que é o projeto da Rússia? O projeto da Rússia foi o seguinte, eu estava nos Estados Unidos, né, só para finalizar os Estados Unidos, aí eu tomei a decisão, eu não, né, a empresa, nós tomamos a decisão que a hora que o projeto fechou, tantos mil embriões, falou, não dá para voltar para o Brasil mais, então vou ficar morando nos Estados Unidos, né, in vitro ainda, não tinha ABS. Sim. E aí, o pessoal do Brasil continua aqui, né, trabalhando normal,
E aí apareceu esse cliente lá na Rússia e ele entrou em contato com o Brasil, né? E fizeram um contrato, um projeto gigante. Eu não Ou estava seja, vocês começaram a ficar falados Começamos, porque o que que eles fizeram? Eles ligaram e o pro... mundo começou a ficar pequeno. Exatamente. Mas o que que eles fizeram esse cliente? Eles sabiam que o Brasil era referência na FIV e ligaram para o Minerva, porque eles são produtores, têm frigorífico, ligaram para o Minerva através do Frederico, indicou em Vito Brasil. E aí nós entramos em contato com o cliente, começou o contrato e fez o contrato, né? Não me lembro agora quanto que era o primeiro contrato, mas o que aconteceu? Quem assinou esse contrato foi o André, um outro sócio. Só que o André sofre um acidente de moto Nossa. e fica em coma. Aí o Henrique me ligou e falou, Rodrigo, a Rússia começa em junho, nós estamos sem o André por hora, né? Que o André está em coma, está se recuperando. Você vai ter que assumir a Rússia também. Aí, Lígia, eu falei, nossa, eu tô com os Estados Unidos nessa loucura aqui e vou ter que ir para a Rússia. Mas vamos embora, né? Rússia Angus, né? E fui o primeiro ano, esse ano foi 2015, e fiquei pouco tempo na Rússia, porque os Estados Unidos ainda estava exigindo muito, né? Assim, eu precisava pôr a mão na massa ainda, precisava transferir embrião, e precisava estar lá. E aí o primeiro ano da Rússia não foi legal. Ah, lembrei, tinha que fazer 3.500 embriões. Nós fizemos 2.200 no primeiro ano. Ficou abaixo da meta. Ficou abaixo da meta. E aí, quando foi no próximo ano, porque o que aconteceu lá na Rússia? A proposta dos russos era fazer o máximo de embriões possível durante o ano inteiro. Só que tem o frio, eles não têm ambiente fechado, então o sistema congelava. E vocês junto, né? E a gente junto. A gente colocava os Ritter, mas não resolvia, né? O sistema, eu tentei aspirar em novembro uma vez, congelou o sistema todinho. Não deu certo, não deu certo. Aí eu voltei e falei, gente, vamos trabalhar só no verão. E ele falou, Rodrigo, mas é muito embrião para fazer no verão. Eu falei, não, mas eu dou conta. São 3 meses de verão no russo. Eu trago todo mundo para cá e fazer uma operação de guerra aqui, né? E aí foi isso. Então eu acabei assumindo a Rússia também por conta disso. E aí quando foi no outro ano, para recuperar aquilo, eu fui praticamente morar na Rússia. Eu fiquei quase 5 meses lá, 4 meses lá na Rússia. Ou seja, tem que chegar antes e ir embora depois. Exatamente. E tá redondinho ali. Exatamente. Então fui em todas as fazendas. Eles têm mais de 100 fazendas, mas de receptora eram 10 fazendas de receptoras. Fazendas diferentes, mas na operação eram 10. Cada ano rodava as fazendas, né? Eram 10 fazendas, uma só de doadora. O laboratório sendo montado a caminho das fazendas, numa indústria que eles tinham de fábrica de ração, né? Então montamos esse laboratório lá. E aí, quando foi nesse ano de 2016, aí eu entreguei o que faltava e mais um tanto. Foi quase 6, 7 mil embriões. Nossa, Rodrigo. Como que você conseguiu, cara? Ué, trouxe equipe. Mas você criou uma técnica, você tem algum proceder para ganhar eficiência? Não, Lígia, na verdade... Porque, nossa, eu fico impressionada, cara. É um volume muito grande. É muito grande. Assim, vocês faziam turnos, era 24 horas? O que era? Nesses primeiros anos, não. Porque eu estava aprendendo também como é que eu ia fazer isso, né? Tá. Porque até aí 5 mil embriões, 6 mil embriões, ainda estava ok para aqueles 3 meses, né? Então... Mas você tem que concentrar e ainda compensar? É um desafio, né? Eu precisava produzir os 3 mil que estavam no contrato, mais do que os 5 mil e meio, né? Foram quase 6. Mas deu certo. O que eu fiz? Eu coloquei um número de doadoras por dia, né? Bom, primeira coisa, eu tenho que sentar com todo mundo da fazenda, com os russos, né? Para eles tentarem me entender, né? Então, botei todo mundo, inclusive os donos, né? Junto comigo. Eu falei, preciso aspirar tantas doadoras por dia, preciso transferir tantos embriões por dia, e eu vou te entregar isso aqui. O Angus produz 4 a 5 embriões por aspiração, então eu consigo te entregar vocês têm essas doadoras? Vocês primeiro entrave. Eu tenho, então nós vamos fazer. Aí cheguei pro meu time e falei, turma, vocês vão ter que começar a aspirar 40, 45 vacas por dia, que é o nosso projeto de larga escala que a gente está acostumado a fazer. Quem topa? 1 topou, 2 topou, vamos embora. E aí, no laboratório a mesma coisa. Eu falei para eles, vai ter que trabalhar mais do que o normal, né?
mais do que o turno normal que a gente está, a turma topou, a turma foi topando. E lá na TE é a mesma coisa, né? Porém, o projeto foi crescendo, Lígia. Ele foi crescendo. E aí, quando ele renovou em 2017, a proposta já era 25 mil embriões nesses 3 meses. E aí eu comecei a levar 30 pessoas comigo. Aí sim virou operação de guerra. Tinha gente dos Estados Unidos, gente do Brasil? Só do Brasil. Só do Brasil. 30 caras. 30 caras do Brasil. Numa viagem só, uma excursão. Cara, 30 caras, já tô desenhando aqui na minha cabeça o orçamento. Bota aí 8 pau cada passagem. Não, pode ser. Barato, né? Na verdade, é mais. Deve ser uns 12, hoje, né? Ida e volta. Hoje deve dar uns 15. Cara, tá 360 pau só de passagem. Só de passagem. Fora outros deslocamentos. Não, a passagem aérea era por nossa conta. Mas tudo embutido no projeto. Sim, Tô pensando no... Sim. Claro, na Big Picture Nossa, que orçamento. Não, gigante. Aí eu tinha comida para todo mundo, hotel para todo mundo, logística de carro para todo mundo. Pois é. Né? Mas aí eu fui com o cliente, falou, eu preciso que vocês me ajudem com motorista, carro, né? Para ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui, não fica muito longa a minha história da Rússia. 2019 foi o nosso recorde, foram 34 mil embriões no mesmo período. Estou dizendo 3 meses, mas dias trabalhados são 60, que tem os day off. Né? Eu tinha 3 aspiradores, 2 selecionadores de óvulos, que ficam ali com eles. Eu tinha 2 equipes para poder fazer diagnóstico de gestação, 3 equipes sincronizando o cio e 3 equipes transferindo embrião. Nossa. E 10 pessoas no laboratório que se revezavam 24 horas. Então Nossa. Eu tinha um time que entrava às 6 da manhã, 6 da tarde, 6 da tarde, 6 da manhã. E aí eles viravam uma semana sim, uma semana não, para poder dormir um pouco à noite. Mas é assim, a própria equipe se contaminava com a ideia de ser desafiado. De perseguir essa meta. Não, vamos bater a meta, vamos fazer. E vamos, até que virou os 34 mil. Nossa, né? Cara, é uma operação de guerra mesmo. São pelotões com diferentes objetivos. Exato, e não dá espaço para erro. Porque se um dia eu mais ou menos produzia aí 800 a 1.000 embriões por dia. Nossa. Se eu errasse um dia, eu perdia 1.000. E não tinha dia. O nosso schedule ele terminava tal dia. Não tinha como aspirar um dia mais para frente. Né? Você não tinha tempo para perder. Não. Quando a gente errava, claro que a gente errava, cometia produzia pouco, por exemplo. Gente, vamos ter que aspirar um domingo. Então, perdi um day off. Exato. Então, quem tinha os aspiradores que tinham day off de sábado e domingo, gente, vai ter que aspirar sábado. Ou vai ter que aspirar domingo. Vamos congelar esse grupo, mas vai ter que aspirar. Então, eles também não queriam errar, porque sabiam que seriam penalizados, de certa forma. Então, assim, todo mundo se unia. Eu montei os coordenadores de cada setor, montei a liderança de cada curral, e eu meio que gerenciava o negócio todo ali. E alguém espanou? Agora, minha curiosidade. Tinha vários. Vários espanaram. Cara, porque é uma demanda física. Rodrigo. É uma demanda física, muitos machucaram, né? Mas poucos espanaram quando você compara com a falta de preparo. Ah, tá. Porque assim, um cara que está aspirando 20 óvulos de média e você também está aspirando 20, o outro 20, se outro cara com 12, eu falo, cara, ou você aspira para 20, eu vou ter que te trocar. Porque a minha conta não fecha. Até o dia que eu tive que fazer isso. Chamei o cara. É uma coisa bem objetiva ali. Não tem como você não fazer isso. Aí chamei ele e fiz a conta. Falei, se eu mantiver você aspirando 40 vacas por dia com 12, vai faltar tantos embriões no final. Falou, Rodrigo, eu já mudei a agulha, eu já mudei a bomba. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo e eu tô de acordo, eu quero ir embora. Aí eu trouxe outro e assim cumpriu a meta. Então, até isso a gente tem que... A tal da psicologia, né? A gente tem que conversar, saber como substituir e saber colocar as pecinhas no seu lugar, né? Então, quem consegue aspirar desse jeito? Quem consegue transferir esse volume? Quem que vai trabalhar no laboratório 24 horas? Quem está afim de fazer isso, né? É legal, porque você está me falando, eu estou comparando aqui na minha cabeça muito com a gestão de uma empresa. Ou seja, a gente tem um objetivo a cumprir, esses são os indicadores, e se eu mexer nesse indicador aqui de forma negativa, me compromete o resultado. Então, assim, é bem objetivo, não tem eu gostar de você ou gostar mais ou menos.
é muito objetivo, né? A gente Exato. precisa perseguir essa meta aqui. E isso acho que fica muito claro. E aí esse espírito de operação de guerra, assim, ele favorece muito essa objetividade, né? De ações, indicadores e resultados. Então isso é fantástico. Um dos pontos fortes para você montar um projeto e você minimizar os erros, né? É você planejar bem. Então, o que eu fazia no caso da Rússia? Eu começava a aspirar uma semana antes só para congelar. Tá. Então eu começava com 5.000 congelados. Então vou dar Uma um certa exemplo. vantagem, assim, já. Porque se no meio do projeto, sei lá, super esquenta uma transportadora e torra meus embriões, eu tenho congelado, pronto. Tem um backup. Né? Tem um backup ali. Então esse planejamento te deixa você dormir. Se você não se prepara, você perde o sono. Tá. Você corre risco. E daí você finalizou lá e voltou? Aí nós entregamos o projeto da Rússia em 2020 na pandemia, né? Esse é um caso interessante. Foi na pandemia que nós fomos para lá e finalizamos com 120 mil embriões entregues. Nossa, excelente. Né? E como que foi agora prestar? Faz tempo que você está trabalhando com os chineses? A Vieram China, te descobrir aqui, cara. A China, depois, assim, só para entender a história, em 2015 a EBS compra in vitro, né? E aí a gente resolveu abrir mais operações. Mas a gente já estava tentando entrar na China e não conseguia. Aí através da ABS foi um caminho mais certeiro, que a ABS está na China. Então a gente veio tentando entrar na China desde 2016. E faz negociação, explique, faz reuniões, né? E aí finalmente o chinês entendeu que precisa fazer FIV também. Tá. Né? E agora ele quer correr atrás do prejuízo. Então eles, assim, o foco hoje é a Ásia. E eles me acharam, enfim, acharam a ABS, né? E lá é só larga escala. Também. As fazendas começam a negociar com 30 mil embriões. As primeiras negociações, né? Mas aí você tem menos esse desafio climático? Você tem... Eu tenho outros desafios, né? Então, como precisa aspirar... Bom, aí nós montamos um laboratório próprio lá no norte da China, laboratório da ABS. Mas as fazendas não têm um set de aspiração climatizado. Então precisam construir isso. E querem aspirar o ano inteiro. E no norte da China, a temperatura bate menos 30. E no verão está positivo 25. Então, para aspirar, está climatizado. Precisou fazer isso. Né? Agora, para transferir é na neve. É no frio. Aí é outra operação que você tem que aprender a fazer. Né? Que foi um aprendizado lá nos Estados Unidos. Então, eu levei o aprendizado que eu tive nos Estados Unidos do frio para a China e tirei ele de letra. Mas é muito difícil, porque é frio, né? Então, cansa, às vezes o técnico não quer ir, enfim, é super difícil. É complicado, né? É super difícil. Cara, e Vietnã, como é que foi? Vietnã, outro desafio que... Vietnã entrou recente, entrou em 2022, né? 2021, 2022. Nós assinamos contrato na pandemia, um pouco antes da pandemia, e aí veio a pandemia e a gente falou, vamos, segura, pausa, e vamos começar. Recomeçamos em 2022. O Vietnã, um cliente também, um cliente só, produtor de leite, muito grande, um dos maiores do Vietnã, o segundo maior, privado é o maior, né? O outro é do governo. E o grande desafio ali, e eu conto essa história como se fosse hoje, eu estava visitando as fazendas, um calor de 42, e a minha preocupação já era como que essas vacas de leite vão produzir um osso de boa qualidade nesse calor. Nesse calor. Né? Estresse térmico, Esse né? estresse térmico absurdo. E eu comecei a andar a fazenda e eu falei, nossa, aqui não tem nada de ruim. Aqui está exatamente o manejo que eu conheço. Me senti em casa. Mas aí me ligaram dos Estados Unidos, eu estava no curral. Eles estavam em reunião e colocaram o assunto Vietnã na mesa e me perguntaram ali, na hora, botaram no Viva Voz ali, e me perguntaram, Rodrigo, você está no Vietnã, qual é o seu maior desafio? Você vai conseguir entregar? Eu falei, gente, por enquanto é o clima. O resto está tudo igual. Então, se eu vencer o clima, eu vou entregar. E aí, claro, relatório de inseminação, tá super legal a inseminação, o resultado tá bom, vamos implementar. Mesmo assim, eu estava com muito medo de não entregar resultado. E aí o Vietnã me surpreende com resultados com quase 10% acima da média. Nossa, que legal. Tá dando pico de 60%.
em gado de leite. Então hoje... O gado é mais adaptado lá, será? Alguma seleção? Então, eles têm um esquema ali para você diminuir a temperatura dos currais com ventiladores e aspersores 24 horas, que dependendo do período que você vai lá nessa fazenda, período que eu falo assim, estação do ano, você está no carro, tá ali fora normal de camiseta, a hora que você entra para você transferir embrião, tá frio. Aí tem que botar casaco, aí põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira legal. casaco. Então, assim, a temperatura baixa 5 graus, mais ou menos. Então, as vacas estão confortáveis, né? Então, super sucesso. Agora eles provavelmente vão virar uma franquia, porque essa é a proposta de fazer 30 mil embriões e depois eles virarem franquia se eles quiserem virar, né? Então, está em negociação se eles vão continuar em paralelo franquia e projeto ou só franquia. E assim segue. Nossa, cara, que jornada. Que jornada legal. Mas eu adoro, já fiz assim. Não, já dá pra ver, né? Se não gostar, imagina se gostasse. Eu gosto. Que jornada bacana, cara. Então, assim, da incipiência da aplicação da técnica, o conhecimento e desenvolvimento, imagino. Técnicas e meios e instrumentos que vocês tenham desenvolvido ao longo do caminho para chegar nesse nível de trabalhar em larga escala pelo mundo em diferentes situações. Eu imagino que você tenha acumulado uma bagagem assim, que fala, cara, que nem você falou, você chega no lugar e fala, aqui esse vai ser meu desafio, como que a gente vai contornar? E você traz todo esse conhecimento acumulado aí para se adaptar às diferentes situações. É uma ótima observação, Lígia, porque... Vamos dizer assim, as pessoas que vão entrando no meu time, eu tenho o mesmo discurso. Então, se você está chegando no meu time, você vai trabalhar globalmente, com certeza você é uma pessoa extremamente técnica, boa, capaz, sabe o que está fazendo e vai me ensinar. Né? Porém, fora do curral, fora do laboratório, que é o que pega? Falando globalmente. Cultura, língua, alimentação, adaptação, longe da família. Vira um Big Brother, que você tem que viver ali com todos eles. O estresse ali, a pressão, o estresse todo. Então, essa adversidade que tem fora ali, hoje é o que mais pega. Então, a técnica em si, ela não pega. A turma está treinada, a gente está treinado, sabe o que fazer. Eu sei identificar os problemas rapidamente dentro da fazenda. O cara está ali por um motivo. Exatamente. Então, consigo prever muitas vezes o que vai acontecer, né? Eu pego um relatório, eu falo, gente, isso aqui não está batendo. Essa informação que o cliente passou não está batendo. Pode ir atrás para ver o que está acontecendo. Então, assim, a parte técnica é muito tranquila hoje, né? Depois que a gente tem todo esse feeling, né? Mas as partes, por exemplo, de negociações, por exemplo, quando eu cheguei na Rússia para negociar, os russos, eu me adaptei muito bem a eles, adoro trabalhar com os russos, porque não preciso nem de contrato. Então é palavra na mesa, fio do bigode. Nossa, legal. Eu falei, tá falado, eles me falaram, tá falado, e um cumpre de cada lado. Pelo menos esse cliente, né? Então eu adoro trabalhar desse jeito, mas eu precisei entender a cultura russa, né? Porque não teve uma reunião que mandaram até eu calar a boca. Pessoal do cliente, cala a boca, né? Ele manda você calar a boca? Mandou eu calar a boca. Eu ia explicar o negócio, mas calar a boca. A gente estranha. Aí eu falei, gente, eu preciso começar a estudar um pouco a cultura desses países, né? Pra tentar entender se o cala a boca é normal ou se né, tá me desafiando. Ou se nós estamos com um problema aqui. Nós estamos com um problema. E aí, isso caiu a minha ficha numa segunda viagem pra Rússia. Quando eu cheguei na imigração, e eu, brasileiro, pimpão, simpaticão, já cheguei sorrindo, né? Tá aqui meu passaporte. A moça falou, você tá rindo do quê? Aí eu falei, não, tô feliz que tô chegando. Tô feliz que tô chegando na Rússia, né? Daí ela não falou nada, assinou ali, carimbou e tudo. Aí quando eu cheguei na fazenda, eu chamei a gerente da FIV, que era uma moça, a Sasha, e eu perguntei pra ela, falou, nossa, foi um pouco mais educado comigo lá na imigração, cheguei rindo e tal. Ela falou, Rodrigo, não, aqui na Rússia, você ri sem motivo, você é tido como tem algum problema mental. Aí eu falei, gente, eu preciso estudar. Cara, imagina chegar no Brasil, todo mundo simpático. O Ale, meu marido, é chileno, né? Então ele fala, cara, quando eu cheguei no Brasil, eu tive muito problema de adaptação, porque o chileno é muito direto. Né? O sim é sim, o não é não. E aqui falar não é quase tido como uma grosseria. Mesmo que o não seja extremamente plausível. Entendeu? Exato. E aí,
quando eu cheguei, assim, comecei a fazer amizade, os caras falavam, vamos tomar um chopp, um dia desses, vamos comer uma pizza. Não, fim de semana eu te ligo. E ele ficava esperando os caras ligar. E é só blá, blá, blá. E ele falou, tive uma dificuldade porque eu comecei a sentir as pessoas... vou tomar cuidado que eu tô falando, que eu tô sendo filmada, mas, assim, muito incipientes no que elas falavam. E eu tive que me adaptar. Agora eu tô falando de cultura latina com cultura latina. Imagina cultura latina com cultura russa, cara. Então, aí, Lídia, o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava estudar os países que eu ia. Para não cometer pequenas gafes que poderiam me atrapalhar no negócio. Tá. E deixa eu te perguntar, sem querer ir e voltar, assim, mas quais as características dos chineses, por exemplo? Porque a gente tem uma grande curiosidade em lidar com os chineses. Eu converso com alguns de lá, muito difícil decifrar. Parece um quebra-cabeça quando eu olho pro rosto. Assim. Até hoje eu não consigo decifrar. Para mim ainda é um desafio lidar com os chineses, mas eu tô entendendo aos poucos. Então, o russo sério, direto ao ponto, quase que estúpido, assim, no nosso ver, claro. E o chinês, o que você nota, assim? O chinês, vamos dizer, contrário dos russos, super simpáticos, super solícitos, não sabe o que fazer para te agradar. É excelente na amizade com o chinês. Nossa, que legal. Porque assim, te tratam super bem. Eu fico até sem graça, para não mentir. Eu tô trazendo embrião, o cara vem puxar minha luva. Eu falo, não põe a mão em mim, por favor. Né? Quer enxugar o suor. Eu falo, não, por favor. Né? Mas assim, são muito amigos, né? Porém, para trabalhar e para negociar, são difíceis, são duros, são desconfiados, esse é o primeiro ponto. Não acreditam no que você está fazendo, ou a palavra não acreditar é um pouco pesada. Eles precisam checar o que você está fazendo, para eles estarem seguros. Isso eu estou aprendendo. Primeiro ponto disso que me chamou a atenção é ter um fiscal do cliente dentro do laboratório. Então, eu falei, gente, eu não posso ter gente no laboratório por questão de biossegurança, por questão de contaminação, né? Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Então, você até pode entrar no laboratório, você conhece, dá uma observada, né? Não quero nem saber, a gente tem que entrar para ver. E aí eu peguei e pedi para colocar um monitor ao lado da lupa. Para eles não entrarem. Não, eles entram, eles ficam ali atrás, né? Olhando o monitor, porque eles queriam ver o embrião na lupa. Tirar foto da lupa. Saber que tinha o embrião, nossa. Não basta esperar o resultado. Exato, não basta esperar o resultado. Eles querem saber se o embrião que eu estou congelando é aquele embrião, mesmo que eles não entendam. Então, coloquei o monitor ao lado, né? Isso com um pouco... Não é difícil, mas é caro, tem investimento. O pessoal do laboratório mesmo... Rodrigo, vai ficar esse cara aqui no meu lado. Falei, gente, vamos entender a cultura deles, eles precisam ficar aqui. Bom, enfim, hoje tem um monitor, aí eles tiram foto da televisãozinha ali, né? Do nosso tela de computador, e faz o relatório deles para o cliente do jeito que eles quiserem. E a gente vai seguindo fazendo. Né? Então, assim, eles são muito desconfiados. Então, quando você passa alguma informação para eles têm que checar, rechecar e recheca e pergunta. Então, hoje eu tenho uma peleia, assim, uma briga com eles, porque os projetos de FIV de larga escala, principalmente esses que a gente faz a longo prazo, né? Então, eu tenho cliente, por exemplo, que precisa fazer 50 mil embriões no ano. E o projeto de FIV, embora a inseminação artificial ela seja uma referência para eu começar, ele é uma escala de resultados. Então, se você começar espancando com 60%, não é comum. E você começar com 20% também não é comum. Então, a gente tenta achar um meio termo e aí você vai ajustando as coisas ao longo do período. Então, a minha peleia com eles hoje eu preciso avaliar o seu projeto a cada 6 meses. Taxa de concepção, taxa de prenhez, perda embrionária, enfim, abortos que tem. Para não perder no meu resultado. Exato. Por motivos que não estejam aqui dentro do meu projeto. Exato. Então, recentemente eu fechei com eles 40% de garantia. Quer que eu garanto? Eu garanto. Eles querem ouvir da minha boca pessoalmente, né? Depois no contrato. Aí eu tenho que ir lá e falar com eles. Ok. Só que esses 40% eu tenho que garantir a cada 6 meses. Por que acontece? Cai a temperatura, ou sobe a temperatura muito rápido, ou troca a alimentação, qualquer coisa quando você está fazendo. Dá um surto sanitário, sei lá. Um surto sanitário, cai. Cai, vai para 30, vai para 25 talvez. Só que aí, no mês passado eu tinha 57. Eu estou com esses números na cabeça, que eu tenho uma reunião com eles hoje, eu estou com o número na cabeça. Então,
Tinha 57, tinha 60, tinha 45, e vocês estão me enchendo o saco com a de 25 que deu aqui, porque deu algum problema pontual, né? E eu falei, eu não vou garantir trabalho ao trabalho, eu vou garantir média. Então essa é uma briga, não sei se as outras concorrentes, as outras empresas que estão na China hoje, de fecundação in vitro, têm o mesmo problema que eu. Mas eu venho enfrentado isso, e é conversa, reuniões fora de hora, quando de fuso horário, é super difícil lidar com eles. Estar lá, né? Estar lá, muito não difícil. É à toa que é um baita do mercado, né? Difícil de alcançar, de fazer. Difícil de negociar, difícil de convencer. Mas estou aí pro desafio, né? Mas não são fáceis. Não é uma turma fácil de você fechar um contrato, depois isso eu tinha escutado em 2016 e eu achei que era mentira. Um sim é um não e um não é um sim. Lá. Pra hoje e pra amanhã. Tipo, hoje vamos fazer isso. Amanhã eles não fizeram por quê? Não fizeram, Rodrigo. Gente, nós não combinamos ontem com eles, né? Deve ser meio frustrante lidar assim. Frustrante e estressante, né? A turma... nós estamos em operação na China nesse momento, né? Eu tô com a equipe lá, né? O que eu mais recebo de ligações é assim, Rodrigo, nós combinamos e não veio. Por exemplo, combinei que amanhã iam vir 50 vagas para aspirar. Só veio 40. Cadê as outras 10? Toca o Rodrigo ligar para saber cadê as 10, porque vai faltar embrão. Nossa, cara. E é muito primário isso, né? É muito primário. É primário. Parece ficar com a mão no freio, assim, de mão. Entendi. E o que você acha, assim, nesses anos teus que foi seu maior desafio pessoal, cara? Porque é um rolê que você já deu, hein? Foi, eu tô com 33 países já. Nossa, sério? Cara? 33 não trabalhados. Tem alguns países que foi para passear, né? Mas eu acho que trabalhados passam de 20, com certeza. Nossa. Mas, Olívio, o meu maior desafio e eu não volto mais lá, é no Moçambique. Por quê? Porque o Moçambique é um país de miséria, né? Um país extremamente precário, né? Com todos E os países de primeiro mundo, deixa eu contar um pouquinho sobre o Moçambique, porque é legal. Os países de primeiro mundo têm um dinheiro a fundo perdido para investir nos países pobres, de miséria, enfim. E não é diferente com o Moçambique. Então, naquela época, nós entramos numa licitação que a Holanda tinha um dinheiro a fundo perdido para investir no Moçambique. Nós entramos na licitação e ganhamos. A nossa proposta era ganhar o Globo de Ouro para salvar a fome no Moçambique, né? Produzir mais leite. Então nós pegamos um fazendeiro local que é um português, que ele tinha uma fazenda grande na cidade, montamos o laboratório, ele comprou as vacas vindo da Austrália, vaca holandesa, vaca gir, tinha até vaca brahma também, né, para tirar leite, tudo, e que eram as nossas doadoras. E a fazenda dele eram as receptoras. Montamos o laboratório, funcionários moçambicanos vieram treinar lá em Xinguara. Xinguara era um centro de treinamento, porque é muito volume, né? Então vieram para o Brasil, treinaram e tudo. O que acontece com Moçambique? Começou a não ter resultado. Uma estrutura fantástica montada, começou a não ter resultado e eu fui para lá. Nessa época não era eu que liderava o Moçambique, mas eu, como eu tinha experiência, tinha um pepino eu ia, né? O Moçambique específico não era meu, mas eu que dava esse suporte. E fui para lá. Quando eu cheguei na fazenda, quando eu cheguei na cidade, eu me assustei um pouco, porque eu realmente nunca tinha ido para a África, nunca tinha visitado nenhum país de extrema miséria. E isso na largada me deu um choque cultural, né? E, bom, 95% da população da cidade tinha AIDS, só registra criança a partir dos 2 anos de idade, porque morre de desnutrição antes dos 2 anos. Não tem hospital, tem uns macumbeiros, que é macumbeiro com curandeiro. E aí, não vou entrar muito no detalhe aqui, que senão eu choro, todo mundo sabe que eu começo a contar sobre Moçambique, eu choro, né? Mas enfim, aí eu comecei a entender que aquilo ali tinha uma pegada cultural muito mais forte do que o nosso projeto de FIV para salvar a fome, né? A proposta era essa. E aí, resultado baixo de prenhez, né? Baixo quanto? 35, 36, e tem que entregar pelo menos 40, senão você não fica viável. Primeira coisa que eu faço, eu quero ir na fazenda, quero ver pasto, quero ver receptora, quero ver manejo, e eu vou mesmo, né? Eu monto no cavalo, eu vou de caminhonete, a gente tem que ir no pasto para ver.
Minha primeira visita. Olhei um fogo lá no fundo. Na fazenda, eu no carro com o Manuel, que é o português. Manuel, olha o fogo lá no fundo, vamos lá, a gente ajuda a apagar, né? Estamos aqui para isso. Não, Rodrigo, isso aí chama fogo de roda. Eles colocam, a população vai ali, coloca um fogo de roda e as ratazanas saem, eles pegam os ratos e vendem na rua como espetinho. Eu falei, esse aqui é o passo das receptoras. Ele falou, é. Pois é. Aí eu falei, gente, eu tô competindo, né, um pouco mais forte. E assim foi. E aí eu comecei a entender que o projeto não iria para frente. Porque eles estavam matando as vacas para comer, e lá no Moçambique você pode roubar, desde que ninguém veja, você pode roubar comida, né? Desde que ninguém veja, você pode matar os animais para você sobreviver. E aí eu falei, gente, não adianta você produzir um bezerro de FIV de alta genética, sendo que o cara está passando fome. Né? Teve um dia que ele tinha um vaqueiro que estava tirando leite de uma receptora para dar para o bezerro, e ele me pediu um copo de leite. Nossa, Rodrigo, faz 15 dias que eu não tomo leite. Aí eu falei, gente, parou. Fechei meu caderno, não falei, dá. eu estou fora. Não dá. Voltei pro Brasil e falei, gente, a situação é essa, eu não volto lá, fica a critério de vocês. Tipo, acho que o problema é até anterior a você não ter uma boa fertilidade para aquelas fêmeas. É anterior ainda. Ou seja, antes a gente estava falando de questões dentro da fazenda, né? Indicadores. Agora nós estamos falando do ambiente, material humano e tudo mais. É. E aí, infelizmente, paramos o projeto, mas por uma questão extremamente cultural Ó, eu recomendo todo mundo vá à África um dia. Recomendo de verdade. Se alguém quiser ir através de ONG, eu tenho uma passagem ali terrível, né? Vou contar essa para puxar a ONG, tá? Sair um pouco do meu tema de embrião aqui. Uhum. Eu estava indo para a fazenda. Lá. E estrada de terra, né? E começa aquelas aldeiazinhas e os barrigudinhos. Gente, a gente que tem filho já, né? A sensibilidade. Nossa, já pega. Só quem não tem coração que aguenta, né? Meu coração não sei se aguenta muito isso, não. E aí, a gente tinha passado numa conveniência e a gente tinha comprado bolacha, água e sal, bolacha recheada, enfim. E os moçambicanos atrás, no carro, começou uma discussãozinha pela bolacha. E passando aquelas aldeias, eu falei, cara, esses caras tomaram café, ficam enchendo bolacha, os caras passando fome. Eu falei, gente, para aqui. Mandei fazer a fila lá fora e fui distribuindo bolacha. Lígia, todo mundo ficou quieto, ninguém falou comigo. Transferi os embriões, voltei pro laboratório, aí a esposa do Manuel, me chamou. Rodrigo, fiquei sabendo que você deu bolacha pra turma lá da aldeia X. Eu enchi o peito, falei, dei porque estava acontecendo isso. Ela falou, então. Essa turma nunca tomou um copo de leite. Bolacha é feita de leite. Vai dar uma diarreia. E se começar a morrer as crianças, eles vão bater aqui pedindo indenização. Porque como você é brasileiro, você acabou de chegar aqui, todo mundo te conhece. Todo mundo sabe quem eu sou. Então vão começar a bater aqui na minha porta, né? Por fim, ninguém bateu, não houve esse surto nenhum. Mas eu entendi que eu também não ia conseguir ajudar e cheguei para ela no outro dia e falei, tudo bem, tô aqui, tá legal, vamos transferir embrião, mas eu queria ajudar essa turma porque eu não tô conseguindo ficar aqui sem ajudar. Uhum. E aí eu falei, deixa eu comprar a cesta básica, deixa eu levar nas escolas e tal. Ela falou, Rodrigo, deixa eu ser bem realista com você. A cesta básica que você vai comprar, você vai entregar para quem? Eu falei, para a coordenadora, para a professora, entrega para as crianças. Falei, vai levar para ela. A professora passa fome. Não vai chegar em quem você quer. Então, para você poder chegar onde você quer, só através de ONG. Então, essas ONGs que a gente vê aí, do Médicos Sem Fronteiras e tal, até andei pesquisando na época, para um dia voltar, né? Através de alguma ONG. Só chega através de ONGs. Então, eu recomendo, né? Eu quis puxar esse assunto para... Recomendo, quem quiser ir, deveria ir para conhecer e dar valor na nossa comida, no nosso leite, na nossa carne, no nosso arroz, feijão. Nossa, cara, e é o exato inverso que a gente faz hoje, né? A gente desvaloriza.
E eu falo assim, é surpreendente como as pessoas pegam tudo que tem, e chegam num estado de bem-estar que você desvaloriza o básico do básico. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa reavivar na memória das pessoas. Porque passou 1, 2 gerações sem passar fome, você já acabou, cara. Você perde o contato total com aquilo. Total. E aí, puxando esse gancho, saindo do meu setor de embriões, vivendo tudo isso, é um absurdo, com toda a sinceridade do mundo, falarem mal do agro no Brasil, onde tem uma abundância de comida, né? Nós somos do agro, a gente sabe disso, onde a gente tem carne, a gente tem leite, a gente tem... e as pessoas, eu acho que elas deveriam viajar um pouco. Aliás, uma coisa muito interessante que você falou, que todo mundo hoje fica mais adolescente, para a idade adulta, classe média alta. Ah, vou para o Canadá, vou para os Estados Unidos. Depois, jovem, ali conseguiu seu primeiro emprego, vou fazer um mochilão na Europa. Pois é, cara. Vai pra Projetão África, desse. Projetão. Vai pra África. Projetaço. Né? Ir para os Estados Unidos é top, Canadá é top, Europa maravilhoso, super recomendo, adoro. Mas eu acho que deveria, em algum momento, você pegar e vai lá conhecer outra realidade. Vai ver o seu filho morrer com menos de 2 anos de idade. Desnutrido. Se você vai restringir alguém de comer carne e falar que a carne é ruim, assim segue, entendeu? Pois é, e eu tava até falando disso hoje de manhã com amigos meus, agora cedinho, e eles não são do setor, né? Então eles estavam impressionados sobre como, pega um produtor, a maioria, cara, é médio e pequeno, são grandes, a maioria, o maior número. Então, o cara tomou fogo agora, perdeu a fazenda, perdeu a produção. A gente recebeu um vídeo de um cara correndo para quebrar a cerca para soltar o gado para não morrer queimado. Então ele perdeu tudo. E ele agora está começando a receber multas, autuações ambientais por responsabilização de incêndio, né, de evento de fogo. E aí ele precisa ir lá tentar se defender, né, porque esse processo está crescendo agora, esse ano em específico, né. E eu falo, cara, é o cara que produz a comida, é o cara que produz o alimento. Quanto mais alimento, melhor, porque o que sobra a gente exporta, né, inclusive para multiplicar a riqueza, né. E eu fico assim abismada. Todo mundo sabe aqui da minha revolta. Todo episódio a gente acaba de alguma forma trazendo isso. E quando a gente fica assistindo essas loucuras acontecendo aí no agro do Brasil, né? Eu fico indignado porque eu conheço várias realidades, né? E essa é a primeira que vem na minha cabeça. Eu falei, essa turma não sabe o que é passar fome. Não sabe. E assim, a gente sabe, né? Se você pegar celebridades que militam em prol dessas iniciativas, dessas ideias... São caras que nunca foram, ou então foram, na boa, eu tô falando de ONG, ou então foram visitar uma ONG muito específica, muito politizada, sem conhecer a realidade, como aquilo funciona, e sem, principalmente, compreender a origem do problema. Então, nós estamos falando ali de uma deficiência crônica de tudo que é básico para a civilização. Porque uma criança desnutrida, ela não tem um desenvolvimento da massa encefálica. E daí você tem um sub-QI, um QI limítrofe ou abaixo do limítrofe para o resto da eternidade. E aí você está condenando já as outras gerações. Sim. É um problema gravíssimo, né? E que a gente combate como? Em primeiro lugar, deixando essas pessoas em uma boa condição de saúde. Primeiro de tudo. Fora disso, não tem, né? Então, assim, é grave, cara. Muito grave e as pessoas deveriam... A gente estava falando disso um pouco antes de começar o podcast, né? Tem que começar pelas escolas, né? Então, quem sabe um dia chega o agro nas escolas para explicar qual que é a realidade que pega, né? Então, pessoal, lembrando aí, ó, aproveitar que você me deu o gancho, tem a iniciativa De Olho no Material Escolar. Nós já gravamos um podcast com eles. Nós somos hoje associados da associação. Então, assim, o produtor... Eu recebo muita reclamação, inclusive. Eu vou lá hoje, dou uma palestra de mercado e no final o pessoal pergunta. Não tem nada a ver com a palestra, com o tema da palestra, de tão preocupado que estão as pessoas, né? Lígia, o que a gente faz para mudar essa situação, essa realidade de todo mundo odiar o agro ou conhecer o agro pelos caminhos, informações erradas que não falam com a realidade? Falei, então, tudo isso foi construído ao longo do tempo, principalmente através das escolas, do ensino, né? Eu já tinha professores que traziam uma realidade que não era a que eu observava na prática. Então, assim, primeiro reformar professores e agir nos alunos, porque eles serão os futuros professores. Se a gente não começar isso hoje, daqui 10 anos nós vamos continuar zerados e talvez piorados. Agora, hoje está todo mundo chocado porque chegou em casa.
Os nossos filhos estão sendo bombardeados com essas informações, assim, muitas vezes sem direito de resposta, sem saber se defender, porque eles entendem que eles não veem aquilo, mas eles não têm toda a informação global, científica para se defender, a autonomia para vencer o professor, que é mais experiente, mais maduro do que eles, são humilhados muitas vezes nas escolas. Então, assim, todo mundo que está assistindo a gente deveria apoiar de olho no material escolar. Por quê? Porque eles vão lá num pedaço da origem do problema, que é o material escolar, conversa com as editoras e fala, ó, isso aqui precisa ser corrigido, essa informação está errada. Vamos pegar os professores de vocês e fazer uma visita a propriedades, a fábricas, a indústria, para vocês conhecerem que o que vocês estão falando não faz sentido. Então, eles têm esse Vivenciando na Prática, que é uma iniciativa que leva os professores para serem apresentados, né, ao setor. Porque, infelizmente, Rodrigo, hoje 85% das pessoas moram nos centros urbanos. Eles não sabem mais de onde vem o ovo. Exatamente. Entendeu? Não sabe como que funciona o pintinho, o ovo, a galinha, O leite, a carne. Ah, porque eu sou vegano. Pois é, cara, você consome agro também. Tudo é soja, por exemplo. Né? Ah, a soja está desmatando então, mas você vive sem soja, você vive sem carne, está desnutrido, está problemático também, limítrofe também. Exatamente. Então, assim, tem essa iniciativa, eu acho ela muito legal, assistam ao podcast, associem-se, porque, assim, a gente precisa fazer a nossa parte, principalmente aí, nas escolas, no ensino primário, né? E eu acho uma outra coisa, cuidem dentro de casa, estejam de olho no que estão ensinando seus filhos, não deixem, porque, ó, perdeu, cara, piscou, perdeu. Piscou, perdeu, e a gente estava falando sobre isso antes. Então, é grave. A gente fica muito de olho lá em casa, já vai ensinando. E eu até te contar uma coisa que eu já contei aqui, mas acho que vale a pena. Eu fui surpreendida pela minha menina, na época ela tinha 4 anos, agora está com 5. E ela voltou para a casa da escola e falou, hoje é o dia da água, então vai, aquela conscientização sobre o uso da água, tal. E assim, a impressão que o urbano tem da água é que é uma quantidade que sai da torneira. Já o produtor, ele tem uma impressão cíclica da água, que chove, né? Tem o rio, tem o lago, tem a produção de capim, a evapotranspiração e etc. A urina, né, do animal. Então, ela voltou da escola e falou, tem que economizar água para não acabar, né? E eu, muito pequenininha, subestimei a inteligência dela. Falei, é verdade, filha, a gente não pode deixar a torneira muito aberta, senão gasta muito, a conta vem alta. Ela, então, mas quando a torneira é lá de fora, e ela apontava para o jardim, a água vira chuva, e a chuva molha de novo, ela volta. E a gente subestima a inteligência deles. Sim. A gente subestima. Eles estão, essa nova geração, são mais inteligentes que a gente, né? Eu diria. São evoluídos. Melhoramento genético, né? Com certeza. Estamos falando disso, eles são mais inteligentes. A gente se surpreende com cada colocação. Lá em casa eu fico também abismado com as colocações dos meus filhos lá. Impressionante. Excelente. E eu defendo muito uma coisa, eu falo, o ensino ele não deveria ser para passar no vestibular, para passar na prova. Ele deveria ser para você entender onde que você está integrado, o que você está fazendo aqui, né? Depois sobrepor conhecimentos de uma forma global, né? Conseguir juntar uma coisa na outra, ter noção. Outro dia eu vi lá, por exemplo, eu não entendo nada, né, de engenharia, eu não entendo nada de combustíveis, mas a gente traz uma bagagem. Então, outro dia falaram, acabaram de lançar um avião que é movido a etanol de capim. E aí eu falei, cara, assim, vamos lá, né? Qual que é o nível de fermentação do capim para ele constituir um combustível eficaz do ponto de vista de produção de energia? Aí você já vem com essa base. Então, não é minha especialidade, mas você... também tenho minhas enormes limitações, com certeza. Mas você vai sobrepondo esses conhecimentos, né? E você sabe, fala, cara, isso aqui é uma idealização. É muito difícil. Por que não tem avião elétrico? Seria lindo, né? Enfim. Agora eu tenho uma última pergunta para te fazer, de técnica. Fala. Não, manda, pode falar. Eu queria perguntar a questão do clone, cara. Você fez o clone do bandido. Quando eu fazia estágio na Unesp de Jabuticabal, tinha um clone lá. E o que você aprendeu com essa história? O que você traz de reflexão? Por que a técnica não vinga? Eu já adianto que eu não vejo melhoramento aí, mas talvez você aprofunde esse comentário meu. Que é uma coisa curiosa para trazer, que fala sobre o seu currículo também. Eu vou explicar isso porque que eu estou envolvido no clone, né? Isso. Quando eu entrei na Invitro, a Invitro ela tinha uma joint venture junto com uma empresa da Argentina que chamava Sayagra, que era para fazer clonagem. E depois nós compramos a Sayagra e fundamos a Invitro Clonagem. Então a gente tinha a Invitro Brasil e a Invitro Clonagem com a mesma composição societária, só que com duas frentes, né?
Então, realmente, eu me envolvi, sim, nas questões de clone. Porém, como era uma outra empresa dentro da mesma, tinha uma outra liderança, que no caso, na época, foi a Perla Fleury, que, que virou ali a presidente da empresa, começou a É ligado ao liderar. pessoal do JO? Sim, Ah. sim. Já é uma coincidência. A Perla, fazendo um parênteses, ela formou comigo e ela casou com o João Fleury, o qual eu tinha feito estágio e trabalhado com Legal. ele, né? E aí nós chamamos a Perla e a Perla entrou na empresa e aí começamos a fazer clone de bovino e de equino por conta até dessa frente da Perla, né? E aí clonamos alguns animais, né? Eu não sou um entendedor profundo da questão das clonagens. Se eu falar, eu vou ser bombardeado na internet depois, né? Nas questões técnicas. Mas vou dar a minha opinião, e essa eu posso dar, porque eu defendo ela até o final. Né? Realmente, clonagem não é melhoramento genético. Melhoramento genético é quando você faz um indivíduo melhor. Você faz um indivíduo igual, você está fazendo igualamento genético. Né? Mas o que acontece com a clonagem? Você começa a poder ter um indivíduo que você gostou muito, que tem um valor emocional, ou que de repente morreu muito cedo por alguma questão. Ou que tem um valor estimado muito alto. Exato. Que hoje, no 2024, já você não consegue mais fazer isso. Por quê? Porque a velocidade genética ela é tão rápida que não dá tempo do touro morrer, você tem que clonar ele, fazer de novo. Já veio outro touro em cima, já está melhor que ele. Né? Então a clonagem de bovino, ela foi deixada de lado e hoje parou de operar o setor de clonagem de bovino. Hoje opera o setor de clonagem equino, né? Então, os bovinos foram parando por conta disso. A gente entendeu que o mercado não cabia, né? Entendeu? Mas a gente clonou o Bandido, clonou... eu esqueci o nome do touro. Clonou o Sansão, lá do Quincão. Clonou vários, né? Clonou Jersey, clonamos vários. Você pega o Bandido ali, por exemplo, ele tem uma personalidade, né? Ele tem uma questão individual dele ali, que talvez a gente quisesse medir isso em melhoramento genético ou uma avaliação genética e tem características que são dele ali. Esse é o grande tema que o pessoal me bate na internet e eu parei de falar porque tem hora que eu não quero apanhar por causa disso. Mas o que acontece? Você tem a questão do ambiente. Então, eu vou fazer uma correlação aqui bem grosseira, tá? Se você pegar o Einstein e você colocar na favela, ele vai ser talvez o melhor bandido do mundo. Se você colocar ele em Harvard, talvez ele vai ser o melhor cientista do mundo. Né? Se você colocar ele na política, ele vai ser o maior ladrão do mundo. Exato. Tipo isso. Então, o que acontece? Ele tem potencial genético para expressar aonde ele estiver. Então, vamos pegar o Bandido de exemplo. Ele teve lá cinco clones, mais ou menos. Só que ele não foi criado, ele não teve uma criação para que ele seja. Ele foi criado como se fosse um pet. Então, assim, teve um ou outro touro ali que pulou, né? Mas eles foram criados, tipo, já começa pela aparição. É uma cesárea, você vai dar mamadeira pro bezerro, né? Então... Não é a mesma coisa. Né? Os instintos são diferentes, né? A gente vê isso lá na fazenda. Eu vou fazer a tua defesa, pronto. A gente vê lá na fazenda. Manejo. O gado é manso. Até falei pro meu irmão, ele mandou um vídeo essa semana, ele curando o bezerro a primeira vez, a vaca lá pastando, Nelore. Eu falei, Serginho, aparece a onça aí, a vaca nem defende mais o bezerro. Não. A gente começou a entrar nesse debate, porque o manejo, né, é muito tranquilo, os animais estão seguros ali, aí você transforma esse temperamento também, né? Eu defendo uma frente, talvez muitos vão discordar de mim, isso dá questionamento, dá engajamento, né? Mas é o que eu acho. O clonagem de equino. Um cavalo, ele se prova top aos 7 anos, 8 anos, 9 anos, né? Imagina que esse cavalo de corrida, alguma coisa assim, ele se prove aos 7, 9 anos. Só que até esse cavalo chegar aos 7 anos, você já tentou, sei lá, laçar, fazer tambor, sei lá, 1000 coisas com ele, mas falou, nossa, esse cavalo é um cavalo corredor. Ele tem potencial e ele virou campeão. Se você clona esse cavalo, a hora que ele nasce, você já direciona todo o treinamento dele para a corrida. Então, em teoria, ele tem que ficar melhor que o original.
Porque você deu todas as condições de alimentação, treinamento, melhor treinador, melhor ferradura, melhor tudo para esse cavalo se performar melhor. Então é uma coisa que eu defendo, eu acredito muito nas questões de treinamento, de você ter essa capacidade genética e você oferecer o melhor ambiente para que ele consiga expressar isso. Então, nos cavalos eu defendo nesse ponto, sabe? Tem duas coisas que eu observo aí. A primeira é que é uma tecnologia que a gente está falando que ela acaba se encaixando em animais muito especiais. Animais cujo investimento para se chegar nesse ponto se justifica por questões de público, né, de um valor agregado além do físico do animal, da questão genética em si. E o segundo ponto é que quando você fala assim, nossa, agora eu fiz um clone do cavalo e ele vai ser a estrela, eu já acho que ele perdeu um pouco a graça na minha cabeça aqui. Teve tanta intervenção humana que perdeu um pouco da mágica. Na minha cabeça aqui, na minha concepção agora. Não, faz sentido. É assim, a pegada do clone, ela... Tirando essa minha linha de pensamento do equino, do cavalo de esporte, né? É uma pegada muito mais emocional, né? Então eu fico pensando, a turma que quer clonar pet, que quer clonar cachorro, você vai clonar um cachorro que você viveu a infância com ele, hoje você está adulto. Você não tem mais nem o tempo para você cuidar daquele cachorro, para você brincar com o cachorro. Então, assim, eu fico me questionando Aquilo não vai ser formado de novo daquela forma, né? Eu fico me questionando até onde isso vale a pena ou não. Né? E o valor do negócio, ele tá muito na jornada que aquilo percorreu também, de erros e acertos, e luta, e conquista. Você vem com o negócio pronto, perde toda a magia. Eu enxergo assim. Então, acho que não tem. Acho que aí a gente pode até esbarrar na questão de bioética e tal, mas acho que o negócio morre por si, quando eu observo de fora, como leiga no assunto, tá? Olhando e pensando, e não tem graça, né? Vou contar uma história aqui, eu não ia contar, mas eu vou contar uma historinha aqui. É o seguinte, a gente termina aqui o episódio, o que você quiser, depois a gente corta. Tá. Você fala o que você quiser. Questão da clonagem. Teve uma vez que uma médica, vou falar até o nome dela, Mariana Zatz, uma senhora, isso já faz tempo, não sei se ela está viva hoje, acredito que sim, mas ela dedicou a vida dela inteira para solucionar ou achar a cura para aquela doença que é que a musculatura vai parando. Sei. Esse é o nome da doença exato. Isso aqui chama ela. Esclerose, alguma coisa, né? E aí um dia ela nos chamou porque as pesquisas que ela fazia eram em cães. E a raça que mais tem esse problema, ela, é a raça labrador. E ela comprava animais positivos, ou enfim, ou até negativos, mas ela comprava, testava, ficava com os positivos e começava a pesquisa nos cachorros, para tentar até os cachorros morrerem, tem a doença, né, e vai definhando até morrer. Em determinado momento, ela identificou um cachorro positivo que não desenvolveu a doença. Ela falou, gente, esse cachorro é a minha única alternativa de seguir a pesquisa, porque é o único indivíduo até o momento que tem a doença e não desenvolveu. Não manifesta. Então, precisa clonar esse cachorro. Né? E aí, nós somos em São Paulo, fizemos uma reunião com ela explicou isso que eu estou te explicando. Estava eu, Henrique e a Perla na época, e aí, por fim, desenhamos o projeto. Ela tentou um financiamento pela FAPESP, mas o projeto não seguiu em diante. E depois o cachorro acabou morrendo depois, por velhice, nem foi por conta da doença. E eu nem sei que pé que está isso hoje. Mas o que eu quero falar com isso? Que algumas situações começam a fazer muito mais sentido do que só questões emocionais ou de cavalo de esporte, né? Eu acho que tem uma pegada muito mais profunda de pesquisa nesse nosso setor, tanto de produção de embrião, quanto de clonagem, quanto de genômica, das coisas. De repente, num futuro próximo, a gente pode ter nossos próprios órgãos clonados para ser, né, transplantados em algum momento, em caso de câncer, etc. Então, acho que tem muito mais uma pegada muito mais científica e de manutenção da vida humana, né? Do que a gente falar somente de questões emocionais. Caprichos, né? De caprichos. Questão muito, muito materiais. Vamos falar assim. Porque não faz todo sentido. Você fala, agora sim fez sentido pra mim tudo que eu vivi na minha vida. Agora fez. Né? Então foi isso que eu queria contar essa história. Fechou.
Tá bom. Cara, obrigada, viu? Que papo bacana. Nossa, saí daqui melhor. Adicionei repertório. Obrigadão. Não, Lígia, eu que agradeço. Muito obrigado. Ó, tem só pra gente terminar, tem um presentinho pra te dar. Ó. Desculpa eu abrir seu presente. Tem boné aí dentro, tem um monte de coisa. Mas eu queria te dar esse livro aqui, que é A Carne Nossa de Cada Dia, o Sacred Cow. Não sei se você já conhecia. Vi na internet. Tinha a versão em inglês, agora o pessoal traduziu. Em português. Quem fez a revisão técnica foi a Lívia Padilha, que é minha amiga. Sim. Ela descobriu esse universo, né? Estudando, e ela falou, cara, eu achava que pecuária fazia mal, a pecuária na verdade faz bem para o meio ambiente, para a saúde. E aqui estão todas as refutações, as informações não científicas de forma científica. E queria te dar aí de presente. Muito obrigado. É sempre legal para a gente reforçar nosso conhecimento. A Lívia é fera, né? Eu acompanho ela nas redes sociais. Ela é bacana. Reposto algumas coisas. Muito bom. Obrigado. Cara, ela é uma menina muito bem. E assim, o livro está à venda na Amazon. Eu não tenho nada a ver com isso, só estou fazendo a nossa parte aqui de difundir a informação correta, né? Veicular o que é certo e o que é legal e o que faz bem de verdade. Então, quem quiser, compra aí na Amazon, está à disposição. Agora a versão impressa, e é isso aí. Obrigado, Lígia. Obrigado por Valeu. estar aqui. Estou sempre às ordens. Me convide de novo e eu venho. Vamos, Muito mas da obrigado. próxima eu te convidar pra gente comer um churrasco lá em casa. Com certeza. Soltar as crianças pra se estranhar lá. Com certeza, com Valeu. certeza. Obrigado, viu? Valeu. Obrigada, gente. Vamos pra próxima. Valeu.